Olá, boa noite. Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Vamos começar a nossa live. Vamos lá? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Eu vou convidar a professora Patrícia, tá? Para a gente poder começar a nossa live, tá bom? Boa noite para todo mundo, certo? A gente vai começar agora. Só um momentinho, tá? Deixa eu ver aqui. Tô mandando aqui para Patrícia, tá? Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente está começando a nossa live, tá? Com a professora Patrícia, tá? Ela vai entrar já já aqui com a gente. A gente vai falar sobre a interdisciplinaridade entre a biologia e a química, certo? Vocês conseguem me ouvir? Dá um sinalzinho, por favor, tá? Clica aí se conseguem me ouvir, tá certo? Diz assim, sim, professor, estou ouvindo. Alguém pode dizer isso aí? Alguém pode dizer? A Patrícia. Consegue me ouvir, Karen? Jéssica, consegue me ouvir? Responde aí, por favor, tá? Alguém responda, por favor, tá? Se consegue me ouvir, por favor. Consegue? Ô, Jéssica, obrigado, tá? Não. Vamos ver agora, a professora Patrícia, se ela consegue... Ela tá entrando, tá? Tá vendo aqui? Ela tá entrando. Pronto. Professora, tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo ouvir. Eu tô me sentindo aquele jogador de futebol que, nos últimos momentos, conseguiu fazer Deu o gol da certo, né? vitória. Né? Foi bem complicado no começo, tá certo? Eu tive dificuldade para encontrar o comando, tá? O comando para a gente poder iniciar a live. Tá? Mas obrigado por terem esperado. Quero agradecer também a todos os professores que ajudaram também, tá bom? Aos alunos que estão presentes, boa noite, tá? Peço desculpas pelo atraso, tá? Bom, gente, é o seguinte, tá? A gente vai começar a nossa live hoje sobre a interdisciplinaridade entre a biologia e a química, tá? A professora Patrícia é professora do Colégio Ateneu, assim como eu, só que ela é de química, né? Obviamente. E a gente vai conversar um pouco sobre esse cruzamento, né, professora? Sobre a biologia e a química, não é? Não é Com isso? certeza. Uhum, com Começar certeza. a falar sobre a água. Você sabe que você gostaria... O que você gostaria de falar primeiro? Bom, a água, se a gente começar a falar dela, a gente tem que começar lá pela biologia, né? Teor de água nos organismos, teor de água É, no planeta. Se você quiser começar aí com teor de água, depois tá, eu vamos lá. entro com a química É, mais estrutural. bora falar primeiro sobre os seres vivos, né? Então, a água, gente, é o quê? A água é considerada o solvente universal, né? A água, ela compõe cerca de 76, 78% da composição química dos seres vivos. Então, o nosso corpo e o corpo de todos os seres vivos é feito por água, basicamente. Claro, né? A maior parte é de água, não é? Então, a água é considerada o solvente universal, ou seja, ela vai promover reações químicas. No nosso metabolismo, existem diversas reações químicas que obedecem, né, uma ordem genética. Então, essas reações químicas acontecem em meio aquoso, não é? Então, a água, ela propicia reações químicas. Uma vez caiu uma questão no Enem e perguntou, colocava uma tabela, né, e fazia assim nessa tabela, né, colocava o teor de água e o nível de atividade metabólica, né, e tinha lá assim a relação de que nas células onde tinha o maior teor de água é onde tinha mais atividade metabólica e onde tinha menos água, digamos assim, né, como nos tecidos ósseos, né, tinha menos atividade metabólica, né. Então, a água, ela favorece, ela propicia reações químicas
que é uma manifestação vital, né? Que é uma característica dos seres vivos, não é verdade? Pronto. A, Como a você água, falou aí, Manuel, como você falou aí, que a água é um solvente universal, né? Se a gente puxar para a química, né? Se a gente lembrar como é que é a molécula da água. A molécula da água, ela é uma pequena molécula com um átomo de oxigênio, dois de hidrogênio. Essa molécula se torna uma molécula polar, porque existe uma diferença de eletronegatividade entre os seus átomos, tornando assim a água uma molécula que vai formar ligações, né? Ligações de hidrogênio, que eram conhecidas como os pontos de hidrogênio. E aí é que torna essa água o solvente universal, essa substância no solvente universal. Ela tem facilidade para se ligar com substâncias polares, com íons e com moléculas que têm uma parte polar e uma parte apolar. Então você falou aí, né, dos seres vivos, das reações. A gente pode dizer que a água, ela é o solvente, porque quase todas as reações ocorrem em meio aquoso, meio em que a água se torna ali o solvente, que é a maior parte da solução, a substância de maior concentração, maior quantidade, e também torna-se também um reagente em algumas reações químicas. Então, por que ela tem que se tornar assim em meio aquoso? Por que ela faz parte, né? Por que a substância tem que se dissolverem nela? Exatamente para facilitar o constante. Porque é exatamente o que acontece. E aí, a gente poderia também comentar aqui um pouco sobre o teor da água dentro da natureza, né? Para poder a gente começar a falar de uma parte mais processos físicos, digamos assim. Pronto, vamos lá então. A gente falou assim, como você bem falou, né, Patrícia? A água, ela é uma substância polar. Por ela ser polar, ter polos, isso facilita ela reagir com outras substâncias que também são polares, que são muitas, né? Então isso facilita, favorece reações. No caso, por exemplo, a água, tá? Ela também tem a propriedade, digamos assim, de proteger a vida em ambiente aquático. Como assim? Quando está muito frio, né? Por exemplo, você sabe que em países, né, que é muito frio, né, a superfície de um lago ele congela, mas a parte de baixo não, né? Então a água tem essa propriedade, né? Em rios, quando ela fica muito frio, né, a parte de cima, tá, fica congelada, mas a parte de baixo, ela não congela. Então, essa propriedade da água favorece a vida em ambientes aquáticos, subaquáticos. É uma propriedade da água, né? Outra propriedade também da água seria o quê? A tensão superficial. Né? A tensão superficial seria aquela força de adesão entre as moléculas da água na superfície de um rio, de um charco. Sabe aquela história, né, que aqueles pequenos animais, calangos, né, e pequenos insetos conseguem andar sobre a água? Eu sei na biologia que por causa disso eles conseguem fugir de um predador. A água tem essa capacidade, né, de ter de atenção superficial. Então, os insetos, pequenos animais, né, lagartixas, conseguem andar sobre as águas, né? A lagartixa, ela dá aquela carreirazinha, né? Ela não afoga, ela corre. Então, ela consegue se proteger de um predador, ela consegue caçar com eficiência. E, claro, quando um animal ele consegue ser bem-sucedido na sua caça, né, ou quando consegue fugir de um predador, isso favorece um equilíbrio dos ecossistemas. No caso da água, essa propriedade da água seria o quê, Patrícia, quimicamente falando, né? Por que alguns insetos e animais conseguem andar? Você falou de dois. Pronto, você falou de dois tópicos muito importantes para entender duas propriedades da água. Você falou aí da tensão superficial e também da capilaridade, que é exatamente a coesão e a adesão. Quando a gente fala que a molécula da água ela passa por esse processo de coesão, quer dizer que ela pode se ligar com outras moléculas de água através das ligações de hidrogênio. É como se ela estivesse ali carregando aquela molécula, uma a outra. Quando ela sofre o processo de adesão, aí a gente fala que ela está ligada a uma molécula polar, que aí seria outro tipo de molécula, né? Não só a água. E aí, se a gente parar para pensar ali, né? Quando você fala ali para os alunos das plantas, que existem os vasos condutores, o xilema, que é o vaso que leva a água até, né,
do caule para as folhas, não é isso? Deixa eu falar um Pronto, pouquinho essa então a parte. água ali, ela vai sofrer exatamente isso, que é a capilaridade. A capilaridade é exatamente a união entre a coesão e a adesão. Então, a molécula de água ela vai subir com as outras moléculas e, ao mesmo tempo, interagir com a superfície ali, com a estrutura do vaso. E aí, por isso que ela consegue levar aquela água até uma determinada altura, digamos assim. Não é todo, né? Aí depois a É, biologia entra na transpiração, não é isso? Você poderia exato. comentar um pouquinho, né? Muito, muito bem colocado, Patrícia, né? Porque na biologia, quando a gente fala dessa propriedade da água, né, de subir em tubos finos, né? O que seriam esses tubos finos? É subir pelos vasos condutores, como você disse. É o que a gente fala, e a gente fica aí, né? A água consegue subir em tubos finos, que são esses tubos, né, como você disse, por conta da polaridade, né? Uma vai atraindo a outra, né? Com as polaridades, né? Nesse caso, né, o que é que acontece? Quando a água chega lá em cima, na parte mais alta, lá na folha, né, aquela água, mais de 90%, ela é perdida pela transpiração, né? Então, a É. maior parte da água na capilaridade, 94% ela perde com a transpiração. Aí caiu uma questão no Enem, Patrícia, né? Você falou em transpiração, é uma questão que falava sobre isso mesmo, a questão da transpiração da folha. E quanto mais, eu estou falando resumidamente, tá, pessoal? Tá? Para os alunos aqui, estou falando resumidamente. Então, era o seguinte, quando a folha perdia, né, água, boa parte dela, isso estimulava a condução, a capilaridade, né? Seria um evento crucial, e é um evento crucial, né, a transpiração, para que a condução possa acontecer, que é a condução de seiva, né? Que envolve a capilaridade, como você bem disse, explicou bioquimicamente, né? Muito bem. Pronto. Essa E é, você falou da. Pronto. Aí você falou da tensão superficial. Essa tensão superficial, geralmente a pessoa só visualiza o inseto andando sobre a água. Mas o que está acontecendo ali no meio microscópico, que ninguém consegue ver, né? Mas se você tiver um conhecimento ali básico. Primeiro, a gente sabe que a água vai formar ligações de hidrogênio, que são interações intermoleculares super fortes. Então, nesse momento, a água ela vai exercer uma força para baixo, as moléculas, e também para os lados. E aí forma essa película. Por isso que o inseto ele consegue andar sobre a água. E aí tem nas patinhas deles, né, Manuel? Tem uma substânciazinha que permite que eles também estejam ali fazendo interações, né? Digamos assim, é, mas devido a essa. é uma espécie de aderência, né? Um pequeno muco, né? Mas elas são bem finas, né? As patinhas. Tanto que, na verdade, né, os insetos, na verdade, eles não andam pela parede, eles escalam. Porque elas são muito fininhas, né? E com um pouco de grudentas, né? Assim também, né? Mas foi muito bem explicado, né? A gente falou aqui da capilaridade, né? Da tensão, da relação entre a capilaridade e a tensão superficial, que tem a ver, como você disse, com a polaridade da água, né? Que faz com que elas Ainda, possam. pronto, ainda falando de água, porque a água, se a gente for falar aqui, tem muitos assuntos, né? A gente poderia falar da água exatamente isso, como você tinha falado lá no início, que a água ela tem uma porcentagem, né? A gente sabe que é 97% de água salgada e 3% de água doce. Só que esses 3% a gente sabe que a maior parte, né? Vamos pegar aqui um valor, né? 71 por aí, é a água que está armazenada na forma o quê? Congelada, né? Em forma de gelo. E aí essa Na água geleira, doce, né? pronto, as geleiras. E apenas uma parte, a maior parte também lá nas águas subterrâneas, né? O restante é em lagos, rios, exposto nos mananciais, digamos assim. E aí, em relação a isso, a gente poderia comentar um pouco sobre a diferença da água. Porque o pessoal fala muito, né? Ah, o que é água destilada, água potável, água adicionada de É. sal, água natural, né? A água destilada é uma água, é pura, quimicamente água. Ou seja, a água passa por um processo de destilação. Ela sofreu um Água, processo físico.
Pode Água destilada é falar. água pura, né? Água, né? Água destilada é água Pronto, pura, né? Só tem água água, não pura. tem sal, né? Não E tem, assim, tem. o ambiente assim não tem vida, né? Uma vez escutei uma frase que dizia assim, que em água pura não tem peixe. É verdade, né? Em água pura não tem peixe, né? Não tem sais, né? E aí você vem para água potável. Que aí quando a gente fala de água potável, a gente vai relacionar muito a biologia e a química. Por quê? Porque quando eu falo que a água ela tem que ser potável, por quê? Própria para o consumo. Então ela tem que ser inodora, insípida, né? E incolor. E também desprovida de micro-organismos patogênicos e substâncias tóxicas. E ter sais minerais. Aí algumas substâncias tóxicas da água, né, algumas substâncias, algumas doenças, né, alguns micro-organismos patogênicos. Aí a biologia entra, né? Algumas doenças, elas são veiculadas pela água, né? Infelizmente, no Brasil, mais de 90%, né, do Brasil, ele não tem saneamento básico. Então, as pessoas estão expostas à água que não é tratada ou muito bem tratada, né? Então, as águas contaminadas com fezes humanas podem trazer diversas doenças, né? Doenças com vírus, bactérias, né, protozoários, tá? Vermes também, né? Então, a água potável, né, ela é feita, né, assim, claro, né, a gente está falando aqui da natureza, de maneira natural, né? Tem um ciclo da água, né? A água, quando cai no solo, né, os próprios grãos ali no solo, né, eles vão filtrando os micro-organismos, vão filtrando a quantidade de sais minerais, e eles criam o que a gente chama de lençol freático, que é aquela coluna de água que vai até um rio, um lago, e quando essa água chega lá, ela já chega potável, né? Claro, potável para muito mais, né? Nós, seres humanos, ainda precisam de tratamento. Ou pode chegar totalmente potável também, né? Pronto, Então, exatamente. Quando a gente fala nesse ponto, a gente vai para um lado que fala da ecologia, né? E a biologia está relacionada com a química em alguns detalhes. E esses detalhes, exatamente as questões, elas podem vir assim, trabalhando dois assuntos em que você pode responder a questão biologicamente, muitas vezes, ou quimicamente. Aí, continuando aqui sobre a água, né? A diferença da água natural para adicionada de sais, que muitas vezes os alunos têm ali uma certa dificuldade, né? Na água mineral, é uma água de uma fonte. É só ali verificado como é que está a sua composição, e aí já serve para o consumo. E a água adicionada de sais é uma água manipulada, digamos assim. Vai ser adicionado sais naquela água. A diferença das duas não muda nada para o consumo, né? Todas as duas vão fazer o mesmo papel, hidratar, ser usado para o consumo, principalmente para uhum. beber, né? Para ser ingerido, exatamente. E a natureza, ela faz água potável, né? Ela vai fazendo a sua filtração natural. Só que é aquela coisa, né? O homem geralmente ele vai, né, com o seu processo, né, com o seu desenvolvimento, e muitas vezes por ganância, né, não espera o tempo que a natureza precisa para poder fazer a limpeza daquela água, né? É isso que acontece também, né? E assim, também, né, os diversos tipos de composição de sais nas águas que existem. Tem água pura, água potável, água do mar, água das geleiras. Cada um vai ter uma proporção de sais diferente. Aí você pode perguntar, professor, a melhor composição de sais, né, que tem na água da vida? Claro, normalmente é água potável mesmo, que a gente bebe. Mas, por um peixe, vai ser um teor maior de sais. Então, tudo que é fitado, né, a um tipo de ambiente. Todo ser vivo está adaptado a um tipo de ambiente. No caso aqui da água, cada ser vivo está adaptado a um tipo de água. Lembre-se, né, pessoal? Existem aquelas bactérias que são bactérias extremas. Não sei se vocês lembram, né? As bactérias extremas são aquelas que vivem em condições extremas. Por exemplo, bactérias que são as
termófilas. Termo quer dizer temperatura. E afinidade. Bactérias que vivem próximas a áreas de vulcão, onde a temperatura do solo, Patrícia, é tão alta que ela quase evapora. Bactéria que vive nesse tipo de água, nesse tipo de calor, né? Também existe também. Então, né? Você falou de locais inóspitos, né? Locais em que os seres vivos podem viver na água, água do mar, toda variação. Então a gente conhece muito uma água que o pessoal fala muito, né? Principalmente aqui no Ceará, que é a água salobra, né? Que é aquela água que tem bastante concentrações de sais, que possui cálcio e magnésio. E aí essa água salobra, né, que a gente fala que tem muitos sais, mas essa água dura, que é essa água que tem sais de cálcio e magnésio, que muitas vezes as pessoas não entendem porque que pega ali um sabão ou um detergente, tenta lavar ali alguma coisa e não faz espuma, exatamente por causa disso, porque o sabão, ele vai ter um ânion que vai se ligar com o cálcio ou com o magnésio, que são esses dois íons, né? Esses dois cátions, e aí vai gerar uns sais insolúveis. E aí essa água, ela não é muito apropriada para esse tipo de serviço, que no caso é lavar uma roupa, lavar alguma coisa. E aí, olha a diferença da água destilada, potável, mineral, adicionada de sais, salobra, né, que é a água do mar, e água dura. Poderia falar de vários tipos de água aqui. A gente está relacionando aqui a biologia, né? Uhum, E outra coisa, você falou também de águas que são águas salobras, né? Nesse tipo de água, com esse tipo de concentração que você falou, né, de sais, de cálcio, também tem vida também, né? Também tem bactérias que vivem naquela região também, que fazem parte do ciclo do nitrogênio, né, pessoal? Quem está assistindo a aula, o pessoal sabe, né, da ecologia, né, o ciclo do nitrogênio, né? Então, tudo que é vivo, ele, assim, procura se adaptar ao meio. Então, não existe um meio que é ruim, um meio que é bom. Existem seres que ganham a adaptação para aquele tipo de ambiente, né? E, assim, biologicamente falando, né, Patrícia? Né, é assim que eu vejo também esse lado, né? Bem interessante também, né? A gente também pode falar um pouco mais da água, porque a água ela também tem a ver também com o controle da temperatura do corpo, né? Quando a pessoa está num calor muito grande, né? Ela está num ambiente fechado, né? Ela está num sol, sob um sol escaldante, ela começa a suar. Por quê? Porque as glândulas sudoríparas, né? Que estão na pele, glândula sudorípara que está na pele, ela é ativada por conta do calor excessivo. Aí ela começa a produzir uma secreção que é a água. A água, ela molha a superfície da pele e pega o calor da pele, que está muito alto, e evapora, levando embora o excesso de calor. E a temperatura se mantém constante, mesmo quando ela fica muito alta. Então, essa é outra propriedade também da água, né? De manter a temperatura dos metabolismos constante. É o que a gente chama na biologia de homeostase, né? Que é a capacidade que os seres vivos têm de manter constante as suas funções. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio para a manutenção da vida, uma propriedade da água também, né? Também. Pronto, Isso aí aí. você falou aí do suor, né? Que o suor está evaporando. A gente sabe que a evaporação é um processo físico onde a água líquida passa para o estado gasoso. Esse processo, dentro da termoquímica, nós classificamos como endotérmico, ou seja, absorve calor, no caso do corpo, né, da pele, que é um órgão, né, e aí tira esse calor, como você falou, né, mas na química a gente classifica como endotérmico, é um processo endotérmico, a evaporação da água do corpo, e aí traz aquela sensação de frescor, né, de equilíbrio, como você disse. É verdade, é verdade. Né? Então tem esse lado também, uma das propriedades da água, né? Então, assim, aquela coisa, né? Quanto maior a atividade metabólica em um organismo, maior vai ser a quantidade de água, né? Foi feita uma comparação entre o tecido ósseo, né? E o tecido, quer dizer, o tecido ósseo e o embrião,
e viram que no embrião humano o teor de água era maior, porque tinha mais metabolismo. No caso dos tecidos ósseos, onde a atividade metabólica é menor, tem menos água, né? Queria só fazer essa ressalva também, né? A gente comentou um pouco isso no começo, né? A gente falou isso no começo, porque dá, né? Que Exatamente. assim, Quando tudo a gente falou de água, você começou lá na biologia falando do teor, né, nos organismos vivos, já relacionou com a parte também do planeta, né, com a quantidade, né, a composição do planeta. Eu trouxe um pouco da parte da química, falando da molécula, das ligações, a gente falou de capilaridade, tensão superficial. Então, esses assuntos que o Enem vai sempre estar relacionando. Vai pegar ali um tópico e vai relacionar, porque a prova, ela é uma prova de ciência da natureza. Ela não é uma prova só de química, só de biologia. Ela é uma prova para poder ver se o indivíduo, ou seja, a pessoa que está fazendo a prova, entende aquele universo ali, né? Se ele se identifica, se ele é curioso. É como eu falo para os alunos, a gente tem que ser curioso sobre o meio que a gente vive. Ainda falando sobre a água, né? Que dá para a gente relacionar com a biologia. Quando a gente fala que a água, quando ela está no estado sólido, o que acontece? A gente relaciona ali a densidade com a propriedade específica da água. Por isso que a água é uma substância composta. Substância, porque possui propriedades físicas e químicas definidas. E aí, como ela tem densidade definida, a gente sabe que quando ela está no estado sólido, o que acontece com o volume? O volume vai o quê? O volume, ele vai ter uma variação, ele vai aumentar. Se ele está aumentando, a densidade diminui. Então, o gelo, ele flutua. Foi como você falou lá da água congelada, né? Emanuel, o que seria... Pronto, o que seria dos biomas marinhos, né? O que seria das espécies, né? Dos fatores bióticos, né? Naquele ambiente ali aquático, se a água, ela não sofresse esse tipo de processo, se ela não congelasse e sua densidade ficasse menor. Nossa, aí ia congelar tudo. Em relação aos seres que vivem lá nas regiões mais profundas? Eles iam sofrer com frio, né? Também. O frio iria se propagar totalmente, não é assim? Ia ser com um efeito em cadeia, não é isso? Desde a superfície até o final. Mas aí, nessas regiões, aí dá para relacionar com a biologia, né? Quando fala ali do fitoplâncton, do zooplâncton, daqueles indivíduos que moram nas regiões abissais. De gelo, como você disse, né? Por conta dessas expressões físicas, eles iriam ser protegidos, né? Os fitoplânctons, os zooplânctons. Professor, o que é isso? Ora, fitoplânctons são as algas, as microalgas. Elas são a base da cadeia alimentar. Então, quando a camada de gelo protege a parte de baixo, porque a gelo em cima não deixa o frio se propagar totalmente. Então, a parte de baixo, mais profunda, fica protegida. As algas ficam protegidas, os peixes e os outros animais na sua biodiversidade. Tudo por conta dessa propriedade da água, como você falou, né, Patrícia? Falou bem aí, né? Essa propriedade química, física, né, da água também, né? É uma expressão física, né? Isso aí também. Exatamente. Né? Aí, ainda fala, assim, da água, claro que a gente poderia falar ainda de mais assuntos, né? Mas vamos tentar relacionar um pouco agora a alimentação e a química. Vamos tentar falar agora um pouquinho desses nutrientes, né? Que hoje em dia se fala tanto, né? Carboidrato, lipídios, proteínas. Principalmente carboidrato. Então, você poderia começar... Tá. Quando eu penso assim em carboidrato, né, Patrícia? Eu penso naquela pirâmide alimentar, né? Pirâmide alimentar, onde você tem na base ali, né, na base, os alimentos ditos energéticos, né? Aqueles alimentos de fonte de energia imediata, que são os açúcares, né? Aí tem o pão, o mel, o bolo, o biscoito, o macarrão, né? Também chamados de carboidratos, açúcares, né? Os açúcares que estão ali. Eles representam uma fonte de energia imediata, né? E eu costumo dizer assim, o que a gasolina dá para o carro,
é o que a glicose, é o que os açúcares estão para a grande maioria esmagadora dos seres vivos, uma fonte de energia imediata. Porque a grande maioria esmagadora dos seres vivos utilizam açúcares, né? Glicose, açúcares, carboidratos como fonte de energia imediata, né? Porque é processado mais facilmente. Né? Então, a grande maioria dos seres vivos, eles processam os açúcares, né? Como fonte de energia imediata para os seus metabolismos. Isso me faz lembrar também nos ecossistemas, né? Porque num ecossistema você tem lá as teias ou cadeias alimentares. Então, numa cadeia alimentar, você tem ali o quê? Você tem os produtores, ou seja, as algas, se for uma cadeia alimentar aquática, né? Ou então, se for uma cadeia alimentar terrestre, você vai ter as plantas, tá? Então, esses seres, fotossintetizantes, são os produtores. Produtor de quê? De açúcares, né? Esse açúcar, ele vai entrar nas cadeias alimentares, nos níveis tróficos, né? Então, esse açúcar, ele vai transitando de um indivíduo para o outro, até quem está no topo, né? Então, se você pensa, o capim, o gafanhoto e o passarinho, ou seja, quando o gafanhoto come o capim, ele quer o açúcar que está no capim, ele quer o amido, ele quer o açúcar, né? Que está lá, né? E quando o passarinho come o gafanhoto, ele quer a glicose, que é o açúcar que está lá, né, no gafanhoto, tá? Então, acontece um nível, né, uma transferência de energia ao longo das cadeias alimentares. É assim que me vem à minha cabeça quando eu penso em açúcares, né, em carboidratos. É esse açúcar produzido a partir da fotossíntese, né, pelos seres produtores, que entra na cadeia alimentar e que sustenta os ecossistemas. Da onde a gente tira o nosso alimento, arroz, feijão, remédio, né, porque muitos remédios, princípios ativos, são de plantas. Muitos são produzidos em laboratório. Né? Princípio ativo é aquela substância, pessoal, né, que está na planta, que vai ter aquele efeito desejado, aliviar uma tensão, tirar uma dor, tá? Então, é necessário o homem conhecer, né, como é que funcionam os ecossistemas, né, para que ele possa tirar ali, né, alguma coisa útil para o bem da humanidade. Mas falando em glicose, é isso que eu penso. Essa glicose sendo Pronto. transferida nos tróficos, né, da cadeia Pronto. alimentar. Falando, o que é Exatamente. esse... Você falou dos carboidratos, você falou dos carboidratos biologicamente. Claro que uma questão pode vir uma parte biológica, mas a pergunta ou os itens podem falar alguma coisa sobre química. Então, a primeira coisa que o aluno tem que ter na mente, bom, o carboidrato, ele é conhecido popularmente como açúcar, como você disse, mas quimicamente é um hidrato de carbono. Aí, por que ele é um hidrato de carbono? Porque ele vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio como principal na composição. E esses carboidratos, a gente pega os principais, né? Vamos pegar aqui os monossacarídeos, os mais simples, que é a glicose, vou pegar aqui a glicose e a frutose, para poder eu tentar relacionar com a química. Se eu analisar a molécula da glicose, a fórmula molecular é conhecida, que o aluno muitas vezes tem que montar uma equação para fazer uma combustãozinha ali da glicose com gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Então, o aluno vai ter que saber montar que a glicose é C6H12O6 mais oxigênio, O2, produzindo CO2, que é uma combustão completa, e água. E que essa glicose, nessa reação, vai gerar uma energia. Se ela vai gerar energia, ela é uma reação exotérmica. O objetivo dela é produzir energia. Aí também poderia focar na química orgânica. Na química orgânica, poderia comparar a molécula da glicose com a molécula da frutose, ou só simplesmente a glicose. Se eu lembrar da glicose, eu vou perguntar assim, qual as funções orgânicas presentes na glicose? Então, a gente tem ali uma carbonila na extremidade, que é um C-dupla-O, né, para quem não está lembrado, o grupo funcional, ali é um C-dupla-O, não carbonila, né, tem outro nome. C-dupla-O na extremidade, ligada a um hidrogênio, que é um grupo funcional chamado de aldox. E aí, eu estou sabendo que a glicose tem um aldeído, a função orgânica é aldeído.
E o grupo funcional é o aldox. Porém, são 6 carbonos que eu falei, C6, H12 e O6. Naquela estrutura, você vai ter 4 carbonos ligados a hidroxilas, formando 4 só na parte estrutural. Na ponta vai ter outra hidroxila, porque o restante é só de hidroxila. O que torna a glicose solúvel em água, né? Porque as hidroxilas, que é o OH, que é aquela pecinha, que é o grupo funcional, hidroxila, vai interagir com a água, formando as ligações de hidrogênio, que a gente tinha falado lá no início. E aí, essa mesma molécula pode ser relacionada a isso, falando das interações, né? E pode perguntar também, será que essa molécula, a glicose, ela tem atividade óptica? Será que ela tem um isômero óptico? Se o aluno lembrar o que é um isômero óptico, a glicose ela tem 4 carbonos assimétricos, que é aquele carbonozinho que tem 4 ligações simples e todos os ligantes são diferentes. Então, a glicose, ó, ela é uma molécula opticamente ativa, tem 2 grupos funcionais, aldeído e álcool. Aí, se eu pegar agora a frutose também é C6, H12 e O6. Mas aí, será que ela é parecida com a glicose? O que é que vai mudar? No lugar de eu ter o grupamento aldox, eu vou ter a C-dupla-O, que é a carbonila. E aí torna a frutose com funções orgânicas. O álcool, do mesmo jeito da glicose. Porém, a carbonila faz com que ela tenha a função cetona. Então, dentro da prova do Enem, dentro de Ciência da Natureza, ele pode trazer uma questão que o aluno vai olhar assim de momento e vai pensar assim, bom, é biologia, está falando de açúcares, carboidratos, mas aí a pergunta está relacionada à química orgânica. Então, é isso que o aluno tem que saber esperar da prova. Sempre que for vir um assunto, não ficar só ali na biologia, na química, na física. Pode relacionar todas as 3 disciplinas. Ele pode pensar um pouco como se fosse um professor, né? Ele pode olhar assim, olha, esse assunto aqui é interessante. Na química, eu posso olhar dessa maneira, né? Ele também pode pensar como se fosse um professor tentando fazer uma questão. Um gancho, né? Olha que legal, isso é interessante. A química, né? Dessa molécula, né? A química dela, né? Porque é aquela coisa, né? Tudo tem uma expressão química e uma expressão biológica também, não é verdade? Né? Que a gente É verdade. biológico, né? O assunto é que sempre vai estar lá relacionado, é a interdisciplinaridade. Tipo, é certeza você encontrar questões desse nível, dessa magnitude lá na prova do Enem. Não só no caderno de Ciência da Natureza, nas outras disciplinas também. Só que aí, o aluno ele tem que ter essa visão, né? Que quando ele está estudando biologia, ele tem que lembrar dos conceitos químicos, e quando ele estiver estudando química, ele tem que lembrar dos conceitos biológicos. Porque a gente sabe que existe uma área da química que é a bioquímica, que exatamente trabalha as 2 disciplinas, interage com as 2 disciplinas. E aí a gente falou aqui de interdisciplinaridade, né? Aí eu voltei de novo para intermoleculares, né? Porque quando a gente falou de ligação de hidrogênio, né? Tem aluno que lembra que é uma ligação de hidrogênio, que é uma ligação muito mais forte, que acontece ali entre um composto, né? Que tenha hidrogênio, que seja polar, e outro composto que também seja polar, claro, porém respeitando o quê? Respeitando, no caso, a ligação de hidrogênio. Tem que ter o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, que é aquela história do FON. Então, quando a gente relaciona a água ela vai gerar, né, ali a hidroxila de uma molécula do álcool, por exemplo, né, tem ali a pecinha da hidroxila, e a água, e aí vai interagir. E essas ligações são mais fortes. Por isso que a gente estava falando lá, de ligações de hidrogênio. Só que o aluno tem que se ligar. Interações intermoleculares, ó, o inter veio de novo, né? Moleculares, entre moléculas. Quer falar mais alguma coisa em relação a algum tema de... fala um pouco das proteínas, porque a gente falou dos açúcares, a gente poderia falar de outros, né? Mas vamos só pegar um gancho das proteínas.
Das proteínas, né? Subindo um pouco mais a pirâmide, né? A gente vai ter também as proteínas, né? Bom, a proteína, o nosso corpo, ele é feito praticamente de proteínas. A maior parte, né? Quer dizer, não a maior parte, mas boa parte, uma grande parte da composição do corpo dos seres vivos é de proteína. São elas que determinam as nossas características. As nossas características. O nosso genoma, o nosso DNA, ele comanda e coordena as nossas características metabólicas, onde muitas delas são feitas por enzimas, né? Que também são proteínas. Então, a proteína tem diversas funções, né? A proteína pode ser um anticorpo, ela pode ser uma proteína actinemiosina, né? Que faz parte lá dos músculos, né? Então, a gente pode falar que proteínas são moléculas biológicas essenciais à vida, né? E que tem basicamente duas grandes funções, né? Estrutural, que é dar estrutura às membranas biológicas, né? Da célula, e também função enzimática, porque promove reações químicas. Mas, passando para o dia a dia, onde é que estão as proteínas? As proteínas estão nos alimentos de origem animal, né? O ovo, o leite, a carne, o peixe, maior parte deles, né? De origem animal, né? Está na nossa dieta nesse sentido, né? Também. E também, né, olha só que interessante, uma vez eu vi um documentário que dizia que, segundo a teoria da evolução, né, quando o homem ele foi deixando de ser nômade, né, e foi ficando mais territorialista, né, formando suas casas, suas cidades, né, eles foram, o sistema nervoso deles foi ficando com uma maior quantidade de neurotransmissores, que são proteínas, por conta da dieta, que era mais rica em proteína. Eles passaram a comer mais, né, carne e menos frutos. Saíam, né, que eles pegavam. Então, a dieta rica, cada vez mais enriquecendo em proteína, foi criando uma grande variedade de neurotransmissores, fazendo com que o cérebro tivesse mais sinapses e, assim, ter uma percepção maior sobre o ambiente, ficando mais inteligente, digamos assim, né? Mais esperto, né? Por conta dessa riqueza. Pronto. Aí, tu tá falando, você falou aí das proteínas, entrou até um pouco assim na história, né, da humanidade e tal, né, como é que desenvolveu e tudo. E aí pode vir um texto, né, numa prova, um texto só falando ali da importância histórica das proteínas, se for o caso, mas a pergunta dentro do finalzinho, né, da questão, ele pode puxar a química de novo. E aí o aluno pensava que a questão era de biologia e foi para a química. Porque quando a gente falou de proteína, quando você falou de proteína, a gente tem que lembrar que a proteína é uma macromolécula, né? Uma molécula grande. E aí, essa proteína, ela tem umas pecinhas que a gente sabe que são os aminoácidos. E aí, quando a gente traz para a química, um aminoácido, aí eu já lembro de função orgânica. Bom, aminoácido vai ter um grupamento amino, grupo funcional, amino, e um grupo carboxila, que é o C-dupla-O ligado à hidroxila, que é a função nome, né? carboxílico. E aí esse mesmo carbonozinho está ligado a um hidrogênio. Então, todo aminoácido vai ter esses três parezinhos comuns. Porém, a cadeia carbônica que vai mudar. Aí é que vem, né, Manuel, aquela história de aminoácidos essenciais, aminoácidos naturais, né? Mas aí porque, na verdade, tem a ver com a cadeia carbônica. Tem a ver com a cadeia carbônica que você disse, né? Aí você disse que esse grupamento, o aminoácido, né? Ele tem que ter um grupo amino e um grupo ácido, que é o ácido carboxílico, né? Daí então o nome aminoácido, né? Mas, assim, na natureza, falando aqui na área da biologia, né? Na natureza, a gente tem 20 aminoácidos, né? Então, é aquela coisa, parte deles são essenciais, né? Ou seja, o nosso corpo não produz, a gente tem que obter na alimentação, e a outra parte, né, o nosso corpo produz, né? Então, os essenciais, os não essenciais, quer dizer, essenciais, os naturais, né? Então, a nossa dieta, ela tem que, falando em proteínas, né, ela tem que ser bem variada, né, para você ter todos os aminoácidos
essenciais e naturais para que você possa construir bem a composição química das membranas biológicas, né? Porque tem que ter todos esses grupos, né? E aquela coisa, a proteína, né? Como você disse, ela é formada por vários aminoácidos, que são os polímeros, né? Também, polímeros, né? Que são várias Pronto, unidades. exatamente. São macromoléculas, né? A gente fala que são polímeros, são moléculas grandes, complexas, que são formadas por várias partezinhas, nós chamamos de monômeros, né? Então, a gente poderia pegar aqui do carboidrato, poderia ser o glicogênio, poderia ser o amido, um polímero natural. E na parte das proteínas, a gente poderia pegar várias proteínas, você falou aí, né? Estruturais, né? Que tem a ver com a pele, com o cabelo. Mas aí, Anticorpos, né? voltando lá para o aminoácido, quando eu falei das funções orgânicas e tal, que está presente no aminoácido, aí radical, que vai definir qual tipo de aminoácido ele é, mas o hidrogênio, a carboxila e o amino, né, que é o da função amida, no caso ali, né, na função, não é nem a função ali amida, né, a função ali que está dentro da estrutura, né, se o carbono estiver ligado a um grupamento, seria um amida, não é isso? Se o carbono estiver ligado ao amino uma carbonila, né, seria ali um amida. Se estiver ligado somente a um amino, é uma amina. Então, tem que se ligar nesses detalhezinhos. Entendi, né? E assim, as proteínas, né, como você disse, né, ela está no cabelo, né? Ela está também ela está dando pigmentação à nossa pele também, né? Ela também fazem parte das membranas biológicas, né? Compondo a membrana dos seres vivos, também formando os anticorpos, né? Também. E muitas delas têm funções enzimáticas, né? Também promovendo reações químicas, né? Ajudando, né? A acelerar reações químicas também, né? Então, aquela coisa, né? Muitas vezes, né, na biologia, a gente vê o aluno, ele vai falando assim, às vezes, o DNA produz proteína. Não, o DNA não vai produzir proteína, na verdade, né, as proteínas são produzidas a partir de um comando do DNA, né, às vezes existe essa confusão também, né, por parte dos alunos, tá? Mas, assim, Patrícia, em relação a... bora falar de lipídios agora, porque nosso tempo não tá ainda tem mais uns 15 minutos de live ainda, mais ou menos. Bora falar de... Nosso tempo é o quê? Aqui no meu, aqui já é 7 horas, 7 alguma coisa. Porque, assim, existem muitos assuntos que a gente poderia relacionar. Mas eu acho que como a gente focou na água, em alguns compostos importantes, né, como carboidrato, proteína, se a gente tiver outra oportunidade, nós iremos pegar outros assuntos e tentar relacionar também com biologia e química. E aí ficaria para uma próxima oportunidade, né? Um pouco mais, para não ficar muito alargado também, né? Também. Com certeza. Então, assim, em relação às proteínas, você gostaria de falar mais alguma coisa em relação à visão química delas também? Não, até aqui tá tranquilo, assim, porque quando você trabalha ciência da natureza, conteúdo de exatas, muitas vezes você tem que ter como demonstrar, escrever uma fórmula, explicar ali, puxar um tópicozinho, explicar detalhadamente, fazer tipo uma retrospectiva de conceitos para que o aluno possa entender aquela questão. Então, aqui é mais um bate-papo, né, de assuntos que dá para a gente discutir, sem precisar fazer isso, digamos assim, né? E acho que a gente até conseguiu. Até um pouco, eu fui um pouco assim lá para a parte estrutural, carbono, não sei o que, a molécula. Mas é assim, faz parte do nosso dia a dia, né? Das exatas. Os alunos, muitas vezes, eles pensam assim, né? Quando eles vão estudar química, né? Eles pensam assim, que na molécula. Então, eles pensam sempre em coisa pequena.
aí começa a pensar pequeno. Então, tem que imaginar a molécula grande na sua frente, tem que imaginar ela bem grande, né? Com a sua fórmula estrutural, né? Para poder entender bem essa visão da química, né? Imaginar mesmo a molécula grande na sua frente, né? Fazer os desenhos, né? Para poder dar uma estrutura mental, né? Aquilo que está sendo teoricamente ensinado, né? Que a pessoa está lendo, né? Também, isso é bem interessante, tá? Então, Então é isso, né? E da minha parte, foi tranquilo, achei bem interessante a gente poder discutir alguns assuntos. Dá vontade de entrar mais na química, falar de outras coisas, mas a gente sabe que a gente está discutindo dois assuntos, duas disciplinas, faz parte. Então, das outras vezes, a gente vai ter outras oportunidades e a gente traz novos assuntos. tá certo. A Então, gente entrou, que já tá no horário, já, deixa eu ver aqui o horário. A gente entrou 6h20, né? Já são 7h10, vai dar um quê? Vai dar um tempo já, né? Bem alargado. Então, vamos nos despedir agora. Né? Isso quer falar tchau alguma aí para coisa? quem assistiu a nossa live, agradecendo aí a presença. Foco Olha, no Enem, né? eu quero também agradecer, professora Patrícia, pela oportunidade, né? Por ter aceitado o convite, né? Por trazer essa Eu visão, agradeço. né? Da biologia, tá? E eu quero agradecer aos alunos que estão participando, né? Que participaram, certo? Desejo a vocês felicidades, continue estudando, não perca o ritmo, tá? Que vai dar tudo certo. Então, uma boa noite para todo mundo, agradeço a oportunidade e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Vamos encerrar Tchau. agora. Tchau, pessoal. Tchau.